Bom dia, pessoal! Meu nome é Tia Flávia, sou professora da Sala dos Juniores e hoje nós estamos aqui para dar continuidade a uma aula que nós paramos lá na EBD antes de tudo isso acontecer. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que no lar de vocês esteja cheio da paz do Senhor, certo? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos. Compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, para que muitas e muitas vidas possam ser abençoadas através da palavra do Senhor. Belezinha? Então vamos começar? Gente, eu preciso dizer que eu estou sentindo muita falta da nossa classe, estou sentindo muita falta de vocês, da igreja, das nossas conversas, das nossas risadas em aula. Vocês fazem muita falta no meu dia a dia. E já que nós estamos falando nesse papo de fazer falta, eu já vou passar uma tarefa para vocês. Corre lá, pega um papel e uma caneta ou um lápis, que eu já vou falar. Posso começar? Então, a primeira tarefa que vocês vão ter que fazer é listar 3 coisas. Só 3. 3 coisas que vocês sentem falta lá da igreja. Sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser da nossa aula, pode ser do louvor, até mesmo da cantina, qualquer coisa. Mas eu quero saber o que vocês estão sentindo falta lá da igreja. E depois, manda pra mim no WhatsApp pra gente trocar um papo, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Vou cobrar a tarefa, hein? Não se esqueçam. Então vamos começar a nossa aula? Já que a gente está aqui falando de igreja, o que será que significa igreja? O que é afinal a igreja? É uma casa? É um templo? É um templo bonito, bem grande? E aí? Para você, pensa aí. O que é a igreja, hein? A igreja não pode sim estar numa casa, ou até mesmo num templo como o nosso, ou até mesmo num parque. A igreja pode estar em qualquer lugar. Para esclarecer um pouquinho essa história, a gente vai ver alguns versículos bíblicos e alguns textos que a gente vai ler no decorrer dessa aula. O primeiro é lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, se eu não me engano. A gente vai conferir. Então, pega a sua Bíblia que eu vou pegar a minha aqui para a gente ler juntos, beleza? Então vamos lá. No primeiro capítulo de Efésios, no versículo 22, diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Então aqui ele está falando de Cristo, de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E a igreja é como se fosse um corpo. Exatamente isso. Jesus Cristo é a cabeça e todos nós somos o corpo. Os dedos, os braços. É basicamente isso que significa a igreja de Jesus Cristo. Isso mesmo. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Nós temos a nossa cabeça e nós temos os nossos ombros, os braços, as pernas. Tudo isso funciona através dos tendões, dos músculos, do sangue que corre dentro do nosso corpo. É mais ou menos assim que funciona a igreja. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, é a cabeça desse corpo e nós somos os membros. Então, eu posso ser o dedinho, você pode ser esse outro dedinho, outra pessoa pode ser o olho e assim vai. Cada um tem a sua qualidade dentro da igreja, mas todos são muito importantes. Por exemplo, se eu não tivesse esse dedinho, eu não ia conseguir usar minha mão direito. Ou se eu não tivesse o pelo dos meus cílios, o meu olho não ia funcionar bem. Então, tudo é importante. Desde o pequeno detalhe até o mais importante. Tudo é importante dentro do nosso corpo e também na igreja, dentro do corpo de Cristo. Ok? Então, valorizem todos os irmãos da igreja. Aquele irmão que prega, o pastor, aquele irmão que cuida da limpeza, que te cumprimenta com a paz do Senhor quando a gente chega. Todos são importantes. Aqueles irmãos que oram conosco, aqueles irmãos que às vezes são bem quietinhos, quase não gostam de conversar, são muito importantes. Nós precisamos cuidar de todos, porque nós somos um corpo, precisamos estar unidos e bem,
para que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais, ok? Agora eu vou passar mais uma tarefinha para vocês. Tem um capítulo no livro de Coríntios, não é Coríntias, é Coríntios, que vai explicar direitinho essa situação para vocês. Eu vou falar, pega a Bíblia, ele é um pouquinho extenso, então a gente não vai ler ele aqui para não deixar o vídeo longo e vocês se cansarem de mim, tá? Então vocês vão ler na casa de vocês, chama o papai, chama a mamãe, chama qualquer um que tiver com você na sua casa para ler junto, é muito importante. Ah, tia, mas o meu pai ele não gosta muito de ir para a igreja, ou a minha mãe. Calma aí. Você pode chamar eles para lerem com você, você pode ler, eles leem um pouquinho. O importante é que vocês leiam e entendam esse texto. Se não entender alguma coisa, pode mandar mensagem para mim, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Pega a Bíblia que eu vou falar o texto. Lá em 1 Coríntios, vamos lá, deixa eu me organizar nos meus papéis. 1 Coríntios 12. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 11 até o 31. Vocês vão lê-lo com calma e lá ele fala exatamente sobre isso, sobre a igreja ser o corpo, as partes importantes desse corpo que todo mundo precisa estar junto e se ajudar, ok? Então fica aí, segunda tarefa, espero que vocês cumprem, hein? Não me enrolem, tô de olho. Então depois que vocês lerem tudo isso, vocês vão entender que realmente Jesus Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. E nós vamos ler mais um versículo que vai comprovar isso. Nós vamos ler o versículo de Romanos. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 12. A gente vai ler o versículo 4 e o 5. Vamos lá. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos ler o 6 também. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E aí ele continua, se vocês quiserem, pode continuar lendo esse capítulo até ele acabar. Mas aqui o que ele está dizendo? Que nós somos mesmo, como um corpo. Então, o dedo, ele não tem a mesma função do olho. Ou, por exemplo, o meu pé, ele não tem a mesma função das minhas mãos. Então, todos nós somos importantes porque cada um tem a sua função. Imagina se todo o nosso corpo fosse mão, ou se todo o nosso corpo fosse barriga. Não ia dar certo, né? Como que a gente ia andar, se alimentar, abraçar alguém? Então, todos os membros do nosso corpo são importantes, assim como a igreja. Imagina se só tivesse na igreja equipe de louvor. Como que a gente ouvia a palavra de Deus? Ou se só tivesse na igreja os irmãos de oração, como que a gente ia louvar? Então, cada um é importante, cada departamento é importante, ok? E falando sobre igreja, hoje nesses dias a gente percebe o quanto a igreja nos faz falta, o quanto é importante estar na igreja. Mas mesmo fora daquele templo fechado, aquele lugar que nós vamos todas as quintas e domingos, nós podemos ser igreja mesmo dentro da nossa casa. Mesmo se alguém da nossa casa ainda não é cristão como nós, mas mesmo assim nós podemos fazer um culto no nosso lar. Nós podemos orar, nós podemos louvar ao Senhor e podemos ser igreja mesmo lá dentro da nossa casa, mesmo aqui em casa, aqui como eu estou em casa. Então, a igreja, ela pode ser em qualquer lugar, porque você faz parte de um membro da igreja, você faz parte da igreja de Jesus Cristo. E todos nós temos o mesmo propósito. Todos nós funcionamos perfeitamente para a mesma coisa. E afinal, qual é o propósito da igreja? Para que a igreja existe? Será que alguém pode me dizer? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, vamos lá. Para que será que a igreja existe? Será que é somente para fazer obras de caridade? Para doar alimento ou ajudar alguém? A igreja existe para isso sim. Mas qual é o real propósito da igreja?
Para que todos nós funcionamos como um corpo? Por quê? Por que Jesus Cristo quis que todos nós fôssemos unidos? Mesmo a gente aqui no Brasil, com os irmãos lá nos Estados Unidos, para que todo mundo tenha o mesmo propósito? Pensa aí, vai. E aí, já sabe? Vamos abrir as nossas Bíblias de novo, lá no capítulo 28, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Já estou com o meu aqui aberto. E encontrando o capítulo 28, você descobriu que é o último capítulo deste livro. E nós vamos lá para o finalzinho dele. Vamos ler o versículo 19. Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Esse é o real propósito da igreja: pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, seja para o nosso vizinho ou para alguém que a gente nunca viu na vida, para alguém que está passando na rua. Esse é o propósito da igreja: estar unida para que as boas novas de Cristo, o evangelho de Cristo, possa se multiplicar, possa ser compartilhado. É por isso que eu falei para vocês: compartilhar esse vídeo com alguém, com algum amigo ou nas suas redes sociais, para que essa palavra possa se multiplicar muitas e muitas vezes. E se você hoje ainda não falou do amor de Cristo para ninguém, essa é a sua hora. Não se esqueça do que está escrito lá em João 3,16. Essa eu sei que vocês sabem de cor. Então, preguem a palavra. Falem do amor de Cristo para todos aqueles que vocês conhecem, até mesmo que vocês não conhecem. Peça a ajuda do pai e da mãe de vocês, porque eu sei que nessa hora dá vergonha, dá um friozinho na barriga, mas o Senhor está conosco. É para isso que tem o Espírito Santo, que é para nos ajudar e para manter o corpo todo ligado, todos os irmãos conectados na mesma fé, no mesmo amor, que é o amor de Jesus Cristo por nós. Então, se você está assistindo esse vídeo porque alguém te compartilhou ou você simplesmente nos encontrou numa rede social e você ainda não faz parte de nenhuma igreja, saiba que o Senhor Jesus Cristo te ama e Ele quer que você faça parte do corpo dele, onde Ele mesmo é o cabeça e nos dirige a todo momento. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Pois o Senhor tem um plano maravilhoso para a nossa vida, um plano de salvação para todos nós, e Ele não deseja que ninguém fique fora desse maior plano de amor, porque eu sinceramente desconheço um amor maior que o amor de Jesus por nós. Vamos ver mais um versículo? Abra lá a sua Bíblia no livro de João, 1 João, no capítulo 1, lá no versículo 9. Vamos ler. Diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui mostrou que o Senhor Jesus quer nos purificar se nós confessarmos os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros todos os dias e nós precisamos nos arrepender. Se você já é aluno da nossa classe da EBD, lembre-se que todos os dias nós temos que se arrepender dos nossos pecados. E se você ainda não é aluno, pense nisso. Confesse ao Senhor os seus pecados, as suas falhas, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele quer estar perto, Ele quer que você esteja junto com Ele. E nós também queremos que você faça parte, se possível, do nosso corpo, da nossa igreja ou alguma outra que você se sinta bem. Então, galera, para encerrar a nossa aula de hoje, continue buscando a Deus aí no seu lar como igreja, continue orando e sempre buscando e louvando o nome do Senhor, porque assim como o Senhor diz lá em Mateus 18:20, Ele continua conosco, tá certo? Então é isso, nós terminamos por aqui, foi a nossa primeira aula, então não sei se eu fui tão bem assim, mas não esqueça de deixar o seu like.
E não se esqueça também que toda quinta e domingo nós transmitimos ao vivo o culto de celebração ao Senhor. Então se inscreva aqui no canal, porque assim que começar o culto você já vai ser avisado. E deixa o seu like, não se esqueça. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estar aqui. Obrigado, Senhor, pela vida do meu esposo que me ajudou. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, ó Deus, que têm se empenhado, Senhor, para transmitir a sua palavra nesse momento difícil. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço para que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, que nós continuemos, ó Deus, como igreja, mesmo nos nossos lares, buscando ao Senhor. Que o Senhor possa fortalecer e abençoar a cada lar. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com cada um, Senhor, dos teus filhos. Que a tua paz possa encher o lar de cada um. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!